Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, você que está tendo contato comigo pela primeira vez através desse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Espero que você possa aprender algo da Palavra de Deus que possa servir para o seu aprendizado, tá certo? Bom, se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha e, se você também preferir, deixa aí seu comentário, deixa aí sua opinião para que nós possamos cada dia melhorar esse canal. Porque esse canal é feito para você, aluno, professor, superintendente e você também que não faz parte ainda da Escola Bíblica Dominical. Você que é crente, você que não é crente, independente da sua religião, esse canal é para você, porque nele você vai encontrar conteúdo da Palavra do Senhor Jesus, tá certo? Bom, agora eu quero falar com você que é professor da Escola Dominical, da Escola Bíblica, que faz o uso desse trabalho, ou você também que ainda não faz o uso desse trabalho. Que trabalho é esse, pastor, que você está falando? É os slides que eu faço das aulas das revistas da CPAD. A revistinha que você usa aí da CPAD na sua igreja. Isso mesmo. Eu elaboro as aulas em PowerPoint, onde coloco imagens associadas aos textos, onde facilita o aprendizado de seus alunos. Se você ainda não usa, eu lhe recomendo a fazer uma experiência, um teste na sua igreja. Baixe os slides aí em PowerPoint, leve para a sua igreja, você pode usar no Data Show, na TV de LED, fica ao seu critério. E você faça uma experiência, porque são muitas as pessoas que têm feito o uso desse trabalho e têm dado vários depoimentos, têm me mandado mensagem via WhatsApp, que as suas aulas têm sido abençoadas. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado, meus amigos, que através desse trabalho nós estreitamos um laço de amizade. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Bom, como que você faz para adquirir esse material? Simples, tem duas maneiras de você adquirir esse material. Primeiro, abaixo do vídeo tem um link onde você pode fazer o download desta videoaula, que eu vou lhe apresentar em instantes, e você pode usar na sua igreja. Ou você pode me mandar um e-mail para pastorcicero2015@gmail.com, ou você pode deixar o seu e-mail na descrição do vídeo, mas tenha certa atenção para não digitar alguma letra, alguma vírgula ou alguma coisa errada, senão eu não consigo enviar. Algumas pessoas têm me mandado e-mail, deixado seu e-mail, mas eu não consigo enviar. Eu não sei se é porque estão colocando .com.br. Gmail, até onde eu saiba, não tem .br. Então verifica novamente. Bom, hoje nós vamos estudar mais uma aula abençoada. Se você ainda não conhece, vem comigo, porque agora eu vou ministrar esta aula. Nós vamos para o computador e você vai ver como que funciona. É uma aula dinâmica, uma aula interativa, tá certo? Então, não se esqueça daquele likezão no vídeo. Então não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço, tá certo? Então, o que nos resta é ir para a lição. Solta a vinheta aí, meu amado. Bom, já estamos aqui no computador. Nós vamos hoje estudar a lição de número 6, né? Que tem por tema perseverança e fé em tempos de apostasias, em tempo de apostasia. Nós estamos aí já na sexta lição desse trimestre, do primeiro trimestre de 2018, onde a revistinha da CPAD, que nós estamos estudando, tem por tema a supremacia de Cristo, fé e ânimo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, tá certo? Então vamos para a aula de hoje. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que? Pela fé e paciência herdaram as promessas. Verdade prática. Contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Leitura bíblica em classe encontra na carta aos Hebreus, do capítulo 6, versículo 1 ao 15. Como de costume, não vou fazer a leitura.
O que nós vamos estudar? Bom, nós vamos estudar no primeiro tópico a necessidade do crescimento espiritual. No segundo tópico, a necessidade da vigilância espiritual. E no terceiro e último tópico, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Introdução. O autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas, em vez disso, necessitava que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. Olha só, Hebreus 5,12 diz assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, o autor aqui ele diz que os crentes deveriam já ser mestres pelo tempo que eles já estavam na presença de Cristo, pelo tempo que ele já havia se convertido a Cristo, certo? Só que alguns deles, alguns irmãos, ainda precisavam de ensino, ainda precisavam de tomar o quê? Leite, né? Alimento líquido, não alimento sólido. A vida cristã é dinâmica e exige que os discípulos vá além dos primeiros passos. Eles davam sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o sofrimento e o fracasso na fé. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso, ele mostra que para se evitar decair é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus, coisa que não estava acontecendo com a comunidade na qual aí o escritor estava escrevendo a sua epístola. Eles tinham demonstrado que não estavam perseverando, a fé já tinha abandonado a sua fé e a sua confiança. Estavam voltando às práticas judaicas, né, que eles tinham de costume. Então, uma vez voltando às práticas judaicas, demonstrava que eles estavam decaindo, estavam apostatando da fé, estavam caindo da fé, voltando a praticar as mesmas práticas do antigo judaísmo. Tópico 1. A necessidade do crescimento espiritual. Subtópico 1 diz assim: indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. O ABC doutrinário da fé cristã. Qual que é o ABC doutrinário da fé cristã? Olha só, o ABC doutrinário da fé cristã é arrependimento e fé. Olha o que diz em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o autor aqui ele não está dizendo que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária. Não, ele está dizendo que o arrependimento e a fé é o ABC da doutrina cristã, tá certo? Então o autor ele quer mostrar a importância que tem o arrependimento e a fé na vida do cristão. Isso é de suma importância. O arrependimento e a fé ela constitui a nossa base, né, do cristianismo, ou a base do cristianismo. O arrependimento e a fé é o ABC da doutrina da fé cristã. Há um longo caminho a percorrer e os seus leitores parece haviam se esquecido desse fato, estacionado na jornada. Olha só, então, os cristãos haviam esquecido que a jornada é longa, que a caminhada é longa, que o caminho é estreito, não é verdade? Então, a vida cristã, ela começa aí com o arrependimento, tá certo? Então, a Bíblia mostra que sem arrependimento não há conversão, porque a conversão ela vem por causa do arrependimento, tá certo? Então, de fato, a Bíblia mostra que para uma pessoa ser salva, ela precisa e deve crer, independente do que possa acontecer
no caminho quais são as dificuldades que essa pessoa vem a enfrentar. Mas ela precisa e deve, primeiramente, crer de acordo aí com Marcos 16:16. Subtópico 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição de mãos. Na igreja primitiva, o batismo em águas era feito em razão do arrependimento para remissão de pecados. O batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé cristã. Então, o batismo ele não tem poder para salvar ninguém. O batismo não tem poder salvífico, mas o batismo é um testemunho público de quem se converteu. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Pode alguém, porventura, recuar ou recusar a água para que não seja batizado antes? Para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 47 e 48. Então, a doutrina de imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia. Mas era sempre mostrada como um símbolo exterior da prática da oração. Subtópico 3. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. A pregação apostólica do Novo Testamento se fundamenta primeiramente no fato da ressurreição de Jesus. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a do juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos. Eles eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir. A pregação dos apóstolos, ali no Novo Testamento, ela se fundamentava primeiro na ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não havesse ressuscitado, se Jesus não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz que em vão seria a nossa pregação. Qual era a nossa perspectiva de vida ou a nossa perspectiva futura concernente ao cristianismo se Cristo não houvesse ressuscitado? Se não houvesse ressurreição dos mortos, se não houvesse um juízo vindouro. Então, o evangelho ficaria meio vago, a pregação do evangelho não faria sentido. Porque o evangelho ele é baseado numa promessa que Jesus fez de nós estarmos com ele aonde ele estivesse. Então, ele disse que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar para onde ele fosse, ele ia preparar o lugar para nós também ir para morar com ele. Então, o evangelho é baseado em ressurreição e juízo vindouro. Vai existir uma paga para o que nós fizemos. Vai existir uma recompensa para todos aqueles que trabalharam, para aqueles que fizeram boas obras. E aqueles que fizeram as más obras, também haverá uma paga. Cada um vai receber a sua recompensa. Se as obras for boas, a recompensa também é boa. Mas se for ruim, a recompensa não é tão agradável assim, tá certo? Mas as coisas não param por aí, não deve parar por aí. O autor está dizendo aqui para o seu público que eles não deveriam parar por aí. Antes eles tinham que avançar, porque muitas coisas ainda haveria de acontecer. Tópico 2, a necessidade da vigilância espiritual. Subtópico 1, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. Olha só, Hebreus 6, 4 e 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo, caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que o autor estava dizendo aqui para os irmãos era o seguinte,
que uma vez que eles foram iluminados, uma vez que eles foram tratados, tiveram experiência no Espírito Santo, foram usados pelo próprio Espírito Santo, foram lavados com as águas vivificadoras e agora estavam voltando às práticas de antigamente, aos rudimentos antigamente vivido pela religião judaica, pelos sacrifícios. Esta pessoa, ela não tinha mais como voltar à fé cristã novamente. Porque é impossível, depois da pessoa ser lavada, depois ela ter o conhecimento da palavra e deliberadamente, de forma espontaneamente, voltar às práticas que outrora elas praticavam. Voltavam a fazer os mesmos sacrifícios, ou seja, estavam anulando o sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Jesus não tinha mais poder para essa pessoa, ou não tem mais poder para essas pessoas, porque ela está voltando a fazer as mesmas práticas. A salvação delas agora é pelas obras, é pelos rituais que no Velho Testamento elas haviam feito. Então, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo está sendo anulada. Então, o Filho de Deus ele está sendo sujeitado à desonra pública mais uma vez. Quando essas pessoas praticam essas mesmas práticas de antigamente, né, elas estão desonrando a pessoa de Cristo. Isso é uma apostasia, isso é apostatar-se da fé, é cair da fé, voltar as velhas práticas de antigamente de forma deliberada e abandonando a sua fé. É impossível que os tais agora sejam salvos. É impossível que os tais agora voltem-se para Cristo novamente. Quem o autor está falando? Bom, o autor está falando, ele está exortando, ele está dando uma orientação, ele está chamando a atenção, corrigindo. Não é o ímpio, não é o pecador, não é o descrente, não. Ele está corrigindo pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. Se o autor está falando de pessoas que foram iluminadas, pessoas que tiveram conhecimento, ele não está falando de alguém que não experimentou a fé cristã. Ele está falando para crente, a orientação dele, a exortação dele, a correção, o puxão de orelha aqui é para os que já foram outrora iluminados, para os crentes que provaram o dom celestial. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível, ou seja, que pode acontecer ou ser feito. Um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então, a apostasia é um perigo real e deve ser evitado por aqueles que nasceram de novo, por aqueles que foram iluminado pelo poder da palavra de Deus. Então, o autor aqui aos Hebreus, ele está dando uma forte advertência, tá certo? A estas pessoas, o perigo que elas estavam correndo de decair da graça, o perigo que eles estavam correndo. Muitos já tinham até caído da graça, tá certo? Então, no capítulo 10, do versículo 32, ele usa a expressão iluminados, ou seja, para se referir à conversão dos seus leitores. Alguém que já tenha sido outrora convertido, tá certo? Que já tinha aceitado a fé em Cristo. Então, além do mais, as palavras uma vez, em Hebreus 6,4, contrasta com outra vez de Hebreus 6,6. Mostrando o quê? Mostrando que antes e depois da conversão. Então, antes era uma coisa, depois é outra. Agora está voltando às práticas antigamente, ou seja, está apostatando-se da fé. Então, essas não são expressões usadas para pessoas que não são regeneradas, de forma alguma. É para pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo. Subtópico 2, a apostasia. Uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. A possibilidade de cair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Espera aí, eu posso perder minha salvação? Eu coloquei essa pergunta aí. Pode sim, sim, com certeza. Se voltar às práticas antigamente, se voltar os velhos conceitos, abandonando Cristo, meu amigo, você corre o risco de perder a salvação, corre o risco de cair da graça. Então, certo?
Então os crentes tornam-se participante da... Quando a pessoa vem para Cristo, olha só, por que o autor está trazendo esta exortação, trazendo esta advertência séria? Porque ele diz que os crentes eles tornam participantes. Quando a pessoa aceita Cristo, ele se torna participante da vocação celestial, de acordo com Hebreus 3:1. Ele se torna participante de Cristo, né? Em Hebreus 3:14. E também participante do Espírito Santo, Hebreus 6:4. Então, por isso há uma séria exortação para aqueles crentes. E há uma séria exortação para nós, que nós somos participante da vocação celestial, participante de Cristo e participante do Espírito Santo. Sendo assim, eu não tenho direito mais de voltar atrás, porque se eu voltar, eu estou rejeitando essa tão grande salvação. Então o texto mostra que a mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Não é ao pecador, aqueles que não conheciam Cristo. Era para pessoas que eram cristãs e já tinham recebido de Deus ou obtido de Deus o perdão dos seus pecados. Então, somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo. Só quem é nascido de novo é que recebe o Espírito Santo. João 14:17. Só quem é nascido de novo provam da palavra de Deus. Atos 8:14, 1 Tessalonicenses 2:13. Só quem é nascido de novo, né, que prova da palavra de Deus. Portanto, o autor aqui estava tratando de uma advertência para os salvos. Então, isso aqui se trata de uma advertência para os salvos, não para aqueles que não conheciam Cristo. Subtópico 3 diz assim: apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Hebreus 6:5 diz assim: experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, esses crentes, aos quais aí o autor se referia, eles também já haviam o quê? Eles já tinham experimentado as virtudes do século futuro, né? Então, essa expressão ela é usada no contexto da cultura neotestamentária como o quê? Como uma referência à era messiânica. Então, quem despreza a graça de Deus, que é Jesus, que é o seu plano de salvação, não se torna cidadão real do reino de Deus. Qual é o destino de quem rejeita a graça ou quem despreza a graça? Lago de fogo, condenação eterna. E aqueles que o aceitam Jesus como seu Salvador, mantém fiel a sua palavra, eles herdarão o reino de Deus. Ou seja, eles foram o quê? Eles foram adotados na família divina. Tópico 3. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. Subtópico 1. O serviço cristão e a justiça de Deus. Olha só, aos crentes fiéis no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. Então o autor aqui, ele sabia, deixou claro, ou estava deixando claro que não se podia brincar com a fé. Não se pode brincar com a fé. Porque os crentes fiéis, eles receberão de Deus, na sua bendita justiça, porque Deus é justo, a sua recompensa, tá certo? Então, Deus ele nos recompensa pelo serviço que nós prestamos à sua obra. Então, o autor aqui agora, ele vê a necessidade de consolar os cristãos, depois desse tratamento, né, que ele teve ali, que ele deu um tratamento forte, um tratamento de choque. Então, ele havia aí a necessidade de agora consolar os irmãos. Ele diz o seguinte, que Deus ele tem, na sua justiça, ele tem uma recompensa para aqueles que são fiéis. Mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos reconhecimento de Deus. Às vezes nós somos injustiçados pelo homem, porque o homem não reconhece, tá certo? Mas Deus nos reconhece, Deus nos retribuirá segundo o nosso esforço, segundo o nosso trabalho. Tenha certeza disso. Subtópico 2 diz assim: a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. O velho patriarca é o modelo do crente perseverante,
que de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Olha só, Hebreus 6,12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, a exortação aqui do escritor aos Hebreus, ela toma aí como parâmetro a pessoa de Abraão. Se tem alguém nas Escrituras que deu exemplo, né, de perseverança, foi Abraão. Quem é aquele que vai alcançar as promessas de Deus? Não é aquele que é mais inteligente, não é aquele que prega com eloquência, não é o melhor professor da escola dominical, não é o melhor em tudo que vem a fazer. Não é aquele que corre, não é aquele que faz tudo sozinho. Não. Quem vai alcançar o galardão de Deus é aquele que perseverar até o fim. Não adianta você correr e cansar. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Não adianta. Você vai perder tempo com isso. Você tem que ser constante. Não pode parar, mas também não pode correr. Tem que ser constante, tá certo? Ou seja, perseverante. Temos que perseverar com paciência para esperar para receber ou para obter aí a recompensa de Deus. Por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motiva a caminhar à frente? Então, para que nós voltarmos atrás? Não é verdade? Nós jamais podemos voltar atrás. Porque olha o que diz Hebreus 6, 14 e 15. Dizendo, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Meu amigo, nós temos aqui esperar com paciência no Senhor. Ainda que demore. Mas a Bíblia diz que é no tempo de Deus. Né? Nós temos que ter... Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então aflições vêm para todos. Mas a aflição não é o fim em si. A aflição é só um tempo de prova que nós passamos, ou passaremos. Né? Porque se nós permanecermos firme, confiante, esperando, não desvanecer a nossa fé, nós receberemos de Deus a recompensa. Subtópico 3 diz assim: Cristo, sacerdote e precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada, ele se adiantou e foi à nossa frente, tornando-se nosso precursor. Alguém que se antecipou. Jesus, ele se antecipou, foi na nossa frente, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, tá certo? Jesus, ele morreu por nós. Então, exemplo de perseverança foi Cristo. Ele não desistiu, ele não desvaneceu, ele não voltou atrás. Ele foi perseverante, ele foi fiel e ele teve esperança que Deus iria recompensar, que o Pai estava com ele e que jamais seria abandonado. Então, na nossa jornada, nós temos que perseverar, temos que ser fiel a Deus e temos que ter esperança nele, certo? Jesus, na jornada dele, ele se adiantou e foi à nossa frente, porque ele sabia que nós não íamos conseguir, mas por intermédio do sacrifício, da morte e da ressurreição dele, da vitória dele, em Cristo, nós vencemos as nossas batalhas e as nossas lutas. Porque Jesus, como eu já disse, ele disse que nós devemos ter bom ânimo, tá certo? Porque ele, mais do que ninguém, sabia que as dificuldades sobrevinham sobre as nossas vidas. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6:20. Então Jesus, ele assumiu o nosso lugar, tornou-se sumo sacerdote para interceder por nós eternamente. Precursor era alguém que tomava adiante para abrir o caminho, ou para abrir caminho. Então, precursor é aquele que ia na frente, abrindo o caminho. Jesus, ele foi na frente, trouxe para nós a salvação. Ele foi o precursor. Ele foi aquele que entrou no Santo dos Santos para abrir caminho para nós, para a nossa salvação. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. Então ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele fez isso em primeiro lugar. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. Por isso que ele é o primogênito dos que morrem, dos que ressuscitaram. Porque ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer.
e vive eternamente, e nós vamos ressuscitar para viver eternamente também com Ele. Conclusão. O processo da salvação não se dá de forma mecânica e nem compulsória, mas se afirma na entrega e aceitação voluntária a uma dádiva divina. A tudo isso, temos que responder com amor, cuidado e zelo. 1 Coríntios 10, 7 ao 13. Essa exortação de forma alguma deve levar-nos ao medo. Não, por pavor, pânico, mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor Jesus, ou no Senhor, que é poderoso para guardar-nos até o dia final. Então essa exortação ela não serve para colocar em nós medo, pavor ou pânico, não. Essa exortação é para nos conduzir inteiramente ao Senhor Jesus, que é poderoso para nos guardar, tá certo? Bom, meu amado, minha amada, meu amigo, você que me acompanhou até aqui, se você já é inscrito no canal, nos ajude aí com seu like, com seu joia. Se você não é inscrito no canal, nos ajude aí com a sua inscrição, se inscreva no canal, para que esse canal continue sendo aí bênção na vida de outras pessoas, de outros professores. Você que é professor da escola dominical e não usa esses slides, você tem possibilidade de usar. É só baixar em PowerPoint e levar para a sua igreja. Você vai dar a sua aula. Isso aqui é um resumo, mas você vai dar a sua aula, tá certo? Todos os inscritos do canal, meu carinho, meu abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm para com a minha pessoa. Estou muito feliz porque tenho visto aí pessoas sendo abençoadas com esse trabalho. Então, se esse trabalho tem sido bênção para você, divulgue nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Divulgue para seus amigos, para outras igrejas, para que esse trabalho também alcance outras vidas, tá certo? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dEle.